Bom dia. Bom dia. É bom estar aqui convosco de manhã, sempre, e partilhando a nossa fé, partilhando aquilo também que nos vai no nosso coração, através do louvor, através das orações, e sem dúvida que devemos fazer isto sozinhos, diariamente, mas também enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. Hoje nós vamos refletir sobre um tema que sistematicamente vem até ao meu espírito com alguma preocupação, talvez porque o ambiente onde eu vivo, as conversas que tenho, nem sempre, mas uma boa percentagem tem a ver com um clima, aquilo que em termos sociais se poderia chamar um clima mais ou menos secularizado. Isto é uma característica muito importante da Europa, onde as figuras e as referências religiosas não estão assim tão presentes, ou pelo contrário, ficam até diluídas, ofuscadas, impedidas até de se manifestar. E eu gostaria que nós pudéssemos abrir em Apocalipse. E o último, a forma como o Apocalipse termina, antes da bênção final do livro, não é? No versículo 23 tem uma bênção final, que diz que as bênçãos do Senhor Jesus estejam com todos vós, mas imediatamente antes há uma espécie de oração num sopro, uma oração que vem do âmago de quem ouviu o livro do Apocalipse, como resposta a tudo aquilo que ouviu do livro do Apocalipse. E no final do versículo 20 tem essa pequeníssima oração que diz: assim seja, vem Senhor Jesus. Assim seja, vem Senhor Jesus. Ora, algumas traduções têm, ora vem Senhor Jesus. E então a oração que eu quero fazer agora, ainda antes de iniciar a mensagem, é exatamente esta. E eu gostaria que todos nós pudéssemos fazê-la em conjunto. E todos nós, eu vou falar, vou repetir esta oração, e depois todos, de acordo com a tradição que vocês têm, vocês falam também em voz alta. Está bom? Podemos levantar, se faz favor. E depois de eu ler esta frase como oração, vocês fazem exatamente o mesmo, em uníssono. Assim seja, vem, Senhor Jesus. Assim seja, vem, Senhor Jesus. Amém. Podem sentar. Podemos abrir em João, capítulo 14, e nós temos aqui uma referência à razão pela qual o livro do Apocalipse termina daquela forma. Jesus Cristo, ainda no versículo 20 do capítulo 22, ele diz que vem, ele irá voltar. Isto é a repetição de algo de uma promessa que Jesus Cristo já tinha feito aos seus discípulos, quando estava a prepará-los para aquilo que ia acontecer, a sua morte. E, obviamente, a sua ressurreição, mas isso os discípulos também ainda não tinham percebido, nem uma coisa nem outra. E diz assim João, o Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 e 3. Jesus disse depois aos seus discípulos, portanto, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 e 3. Jesus disse depois aos seus discípulos: não estejam preocupados. Uma vez que têm fé em Deus, tenham também fé em mim. Na casa de meu pai há muitos lugares, ou há muitas moradas, como na tradução João Ferreira de Almeida, não é? Se assim não fosse, ter-vos-ia dito que vou preparar-vos um lugar? Eu vou à vossa frente para vos preparar o lugar. E depois de vos ir preparar um lugar, hei de voltar para vos levar para junto de mim, de modo
que estejam onde eu estiver. E o caminho para o lugar onde eu estiver já o conhecem. Portanto, até o versículo 3, basta esse. E se vocês lerem a sequência deste texto, claro que gerou aqui uma série de polémicas, os discípulos quiseram perguntar a Jesus Cristo, mas então para onde é que vais? E se conhecemos esse caminho, para onde é que é? Não temos a certeza dele. Apesar de Jesus Cristo ter iniciado a sua comunicação dizendo não se preocupem, mas eles ficaram preocupados. Mas por razão é que vos trago isto aqui hoje. Este não é o texto principal. Este não é o texto que eu gostaria de nós em conjunto refletíssemos hoje. Eu gostaria apenas de ler este texto do Apocalipse de João para recordar a promessa de Jesus. E sinto sinceramente que falta recordar esta promessa. Falta, os tempos em que estamos, recordar esta promessa. Nas conversas que temos, mesmo acerca da fé, hoje em dia é raro mencionar a segunda vinda de Jesus. Eu cresci num ambiente pentecostal. E aqui há 30 anos atrás não se pregava outra coisa numa Assembleia de Deus a não ser acerca da segunda vinda de Jesus. Mas os tempos mudam. E aquilo que na altura até se calhar seria um exagero, hoje em dia peca por inexistente. Hoje em dia é quase irrelevante. E o texto, sim, que eu gostaria que servisse de mote para a mensagem de hoje, é 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versículos 12 a 20, nós vamos encontrar algo muito interessante. Muito interessante. Um dos mitos com os quais todos nós crescemos aqui, pelo menos na Europa, que começou a surgir já desde o século XVIII, é que a crença, não tanto em Deus, mas a crença na vida depois da morte, ou pelo menos num Deus que se revela, enfim, tudo isto pode parecer muito bonito, mas provavelmente não é verdade. E que quem costuma acreditar estas coisas acreditem numa espécie de história da carochinha. Ou diria eu, como é que outras são para a história da carochinha? Histórias infantis, histórias para crianças, não é? E eu duvido que nas vossas relações de trabalho e nas vossas relações escolares, de colegas, vocês não conheçam pessoas aqui que ao ouvir falar da vossa fé, não pensem exatamente que, pois, aquele acredita numa história da carochinha, para criança. E o pior é que nós que vamos crescendo neste caldo cultural, se calhar nós próprios começamos a fazer essa pergunta. E temos esta ideia de que antigamente era mais fácil acreditar. Antigamente era fácil. Não sei como é que isto aconteceu. Talvez imagino como. Temos uma ideia cultural de que nós somos mais avançados do que os povos que nos precederam, portanto nós somos mais inteligentes do que os povos que nos precederam. Então provavelmente foi assim que começámos a projetar no passado a ideia de que os outros eram muito crédulos, mas nós somos muito sabichões. Então, regra geral, e através das lutas geracionais isto acontece, nós pensamos sempre que sabemos mais do que os outros e que, portanto, naquele tempo, nos tempos muito atrás, não é? Era mais fácil acreditar-se do que agora. Nós temos esta ideia. E esta ideia é-nos incutida. E então, quando ouvimos, por exemplo, eu tenho muitas pessoas com quem alguns deles amigos meus, que ao ouvir falar da história da fé cristã, pensam, pois, naquele tempo era normal acreditar-se nessas coisas. Mas agora, por favor, estamos no tempo da ciência. Não é? Mas naquele tempo era normal. Eu gostava de ler com atenção este texto que vamos ver agora, para perceber que nem naquele tempo era normal acreditar-se na história de Jesus Cristo. O que aconteceu a Jesus Cristo foi tão incomum, tanto para hoje como para aquele tempo. Era tão impensável de acontecer hoje como há 2000 anos atrás. Então vamos lá ler. 1 Coríntios 15, versículos 12 a 20. E diz Paulo está a escrever para a igreja de Corinto e está a escrever para cristãos. E escrevendo para a igreja de Corinto e para cristãos, ele
ele de repente, ele sente a necessidade de escrever o seguinte. Depois do início do capítulo 15, ele ter mencionado o que é que aconteceu a seguir à morte de Jesus, foi a ressurreição, etc. E de repente ele diz o seguinte, 1 Coríntios 15, versículos 12 a 20. Mas se nós anunciamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns andam a dizer que os mortos não ressuscitam? Reparem, Paulo está a escrever para cristãos. Paulo não está a escrever para descrentes ou para não cristãos. Ele está a escrever para cristãos. Mas se nós anunciamos que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns andam a dizer que os mortos não ressuscitam? Versículo 13. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil. E a vossa fé é inútil também. Sendo assim, somos falsos mensageiros de Deus, andámos a testemunhar que Deus ressuscitou a Cristo, sem ser verdade, uma vez que os mortos não ressuscitam. Ora, se eles não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem fundamento. Ou como diz na tradução João Ferreira de Almeida, é vã. Não é? Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem fundamento. E ainda estão condenados por causa dos vossos pecados. E então, os que morreram com fé em Cristo perderam-se. Se a esperança que temos em Cristo não vai para além desta vida, somos os mais miseráveis de todos. Leiamos ainda o versículo 20. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos. E é a garantia de ressurreição para os que morreram. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos. Reparem, irmãos. A ideia de que Cristo ressuscitou dos mortos e de que há uma vida depois da morte e que nós também vamos ressuscitar, parece tanto história da carochinha hoje como parecia há 2 anos atrás. Vamos ser sinceros. Tanto que os cristãos de Corinto até conseguiam conceber a ideia de que Cristo ressuscitou dos mortos. Porque pronto, ok, Cristo, Deus, então ainda conseguiam conceber essa ideia. Mas eles não conseguiam, tinham dificuldades em acreditar que pudesse haver uma história para lá da morte. E tinham até dificuldade em conceber que pudesse haver uma história física para lá da morte. Isto é, que os seus corpos poderiam voltar à vida. Não é? E é o problema que nós hoje passamos. De facto, a Europa é um continente diferente e segundo as novas estatísticas, a secularização chegou agora à cidade de Lisboa. Aquilo que já acontece há muito tempo no resto da Europa, principalmente na Europa do Norte, esta tendência cultural chegou aqui a Portugal, principalmente à capital. E é uma estatística que não me sai da cabeça, segundo a estatística que foi feita pela Universidade Católica, a mais recente e, de facto, a melhor que até agora foi feita, nas áreas de Lisboa e a área metropolitana de Lisboa. Eu fico a pensar como é que é possível haver o dobro de ateus do que de evangélicos no centro da cidade de Lisboa. Não estou a falar da área metropolitana de Lisboa, estou a falar mesmo de Lisboa-cidade. Lisboa-cidade. É verdade, graças a Deus, isto é, à esperança, há muito mais pessoas que não têm religião, mas que estão abertas e acreditam que há alguma coisa. Há muito mais, talvez não é o dobro do que há de ateus, mas é muito superior. Mas mesmo assim, como é que é possível haver pessoas que afirmam categoricamente que Deus não existe, em dobro na cidade de Lisboa do que, por exemplo, o número de evangélicos? É incrível. Incrível. Claro que a fé cristã na cidade de Lisboa não anda só pelas mãos dos evangélicos, mas isso seriam outras questões. Nós somos ainda um grupo bastante pequeno, mas é inacreditável como é que nós, após tanto esforço e tantos anos, tínhamos tão fraca inserção no centro de Lisboa. E é ali que se produz a cultura do futuro. São nestes centros urbanos que se produz a cultura para o resto do país. Eu gostava também de recordar aqui alguns textos para percebermos que a ideia de que os povos de antigamente eram crédulos e nós hoje somos um bocadinho menos, também é muito falso. E a ideia de que era fácil acreditar na fé cristã há 2000 anos atrás. Não era fácil. Eu gostava de ler-vos alguns escritores
romanos e outros do século II acerca da fé cristã. Eu gostaria que vocês ouvissem o que eles têm para dizer acerca da fé cristã. Diz assim Tácito, um dos escritores dos anais, dos imperadores de Roma, e ele, Tácito, a escrever sobre Nero, ele menciona um bocadinho sobre a fé cristã, ele escreve o seguinte: Cristo, portanto, isto foi escrito no século II, Cristo, que deu origem ao nome, havia sido condenado à morte no reinado de Tibério, através de uma sentença do procurador Pôncio Pilatos. E a perniciosa superstição foi travada por um momento, mas apenas para eclodir uma vez mais, agora não apenas na Judeia, a origem da doença, mas na própria capital, Roma, onde todas as coisas horríveis e vergonhosas do mundo são recolhidas. Portanto, Tácito chamava a fé cristã de perniciosa superstição, doença e, portanto, uma coisa horrível e vergonhosa. E por isso é que proliferou na cidade de Roma. Celso, outro escritor também do século II. O que é que ele diz acerca da fé cristã? Começaste, e agora ele fala diretamente sobre Jesus Cristo, começaste por fabricar uma filiação fabulosa, pretendendo que devias o teu nascimento a uma virgem. Em realidade, és originário de um lugarejo da Judeia, filho de uma pobre Campónia, que vivia do seu trabalho. Esta, provavelmente culpada de adultério com um soldado, e por acaso ele até lhe dá o nome, ele deve saber coisas que a gente não sabe, Pantero, soldado Pantero, foi expulsa por seu marido, carpinteiro de profissão. Expulsa assim, e errando aqui e além, e ignominiosamente, desculpem, ela deu à luz em segredo. Mais tarde, constrangida pela miséria, isto é, pela pobreza, a expatriar-se, foste para o Egito. Aí alugaste os braços por um salário, ele está a falar sobre Jesus Cristo, aí alugaste os braços por um salário e, tendo aprendido alguns desses poderes mágicos de que os egípcios se gabam, voltaste ao teu país e, inchado com os efeitos maravilhosos que sabias provocar, proclamaste-te Deus. Isto é a opinião de Celso. É um bocadinho. Ele inventa até para dar o nome. E agora reparem, esta última citação que eu vou fazer de Luciano de Samosata é um parágrafo muito interessante, porque ele fala exatamente acerca do tema de hoje. Diz assim Luciano de Samosata: os pobres infelizes dos cristãos estão totalmente convencidos que eles serão imortais e terão a vida eterna. Desta forma, eles desprezam a morte e voluntariamente se dão ao aprisionamento, a maior parte deles. Além disso, seu primeiro legislador, está a falar de Cristo, os convenceu de que eram todos irmãos, uma vez que eles haviam transgredido, negando os deuses gregos, e adoram o sofista crucificado vivendo sobre as suas leis. Isto é a opinião acerca da esperança que nós temos da vida depois da morte no século II. Irmãos, a fé cristã sempre pareceu inverosímil. Sempre. Não é uma coisa de agora. Ela sempre aconteceu. Ela era tão inverosímil que eu gostava que vocês abrissem em Marcos. No capítulo 16. E podemos ler o versículo 14. Marcos 16, 14. Poderia buscar tanto a Mateus como a Lucas, e já lá vamos a Lucas, mas vejam só o que é que diz aqui. Marcos 16, 14. Estão já no texto? Marcos 16, 14. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos quando eles estavam à mesa. Portanto, Judas já tinha suicidado, e por isso é que eles falam aqui dos 11. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos quando eles estavam à mesa. E reparem o que é que diz a seguir.
censurou-os por não terem fé e pela sua teimosia em não acreditarem nas pessoas que já o tinham visto ressuscitado. Ouçam, nem os discípulos acreditaram com facilidade nisto. A ideia de que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Nem os discípulos. Uma das coisas que deveria passar assim pela nossa cabeça, eu acho, quando pensamos na ressurreição, e se vocês não acusam, eu pelo menos acuso-me, é de quando nós pensamos na ideia de que os discípulos viram Jesus ressuscitado e falaram com ele, ainda nesta fã secularista que nos leva a muito ceticismo, nós, pelo menos, deveríamos pensar, uma vez na vida, todo cristão, eu acho, deveria pensar pelo menos uma vez na vida na seguinte hipótese, que é, mas será que eles não tiveram ali alguma alucinação? E às vezes, como nós crescemos na escola dominical, essas coisas nem sequer passam pela nossa cabeça. Eu, como não nasci numa família propriamente religiosa, na verdade vivi, não é, ia ao domingo à igreja, mas em casa tive até uma educação já em si bastante secularizada, hoje vejo isso. Pelo menos a mim, essa ideia passou várias vezes pela cabeça. Sim, está bem, os discípulos dizem que conviveram com os Jesus Cristo ressuscitado, mas se calhar tiveram ali alguma alucinação. Nunca pensaram nisso? Se calhar tiveram alguma alucinação. E é uma hipótese de trabalho. É uma hipótese de trabalho. O que muitas outras pessoas também acreditam. Quando nós falamos com um colega de trabalho acerca da ressurreição de Jesus, se eles já tiveram por disposição para acreditar, tudo bem. Mas aqui na Europa, de facto, a tendência é serem céticos. A tendência. E muitos deles vão acreditar o quê? Sim, eles viram Jesus ressurreto porque tiveram uma alucinação qualquer. Ou queriam muito ver aquilo, queriam ver a sua vida resolvida, queriam... Quer dizer, não iam admitir, de repente, que todos os seus sonhos caíssem, não é? Quero só fazer aqui uma experiência. Quem é que aqui, ao falar com um colega de trabalho ou de escola, já tenha mencionado que, se calhar, a hipótese da fé cristã tem a ver com outras coisas que não o que lá está escrito? Isto é, isso não foi assim que aconteceu. Pode colocar a mão no ar, por favor, sem medo. Ninguém vos vai acusar de nada. Ok, mesmo assim acho pouco. Ou então vocês estão com receios. Ou então vocês não andam a conversar sobre isto, pode ser. Mas é muito natural. É muito natural. Pelo menos, então, para mim, é naturalíssimo. E hipótese da alucinação, eu acho, há duas coisas que eu vejo na cabeça das pessoas à minha volta. Acham perfeitamente plausível que naquele tempo todas as pessoas acreditassem neste tipo de coisas, neste tipo de histórias da carochinha, que é um erro, não é verdade? Naquele tempo as pessoas era mesmo inconcebível acreditar nisto como é hoje. E depois pensam, bem, se eles tiveram alguma experiência, provavelmente foi alguma alucinação, alguma coisa assim. O que as pessoas não sabem é que, em termos culturais, o povo judeu era talvez dos povos mais céticos daquele tempo. Eu, se tivesse de eleger um povo, há 2000 anos atrás, do Império Romano, que fosse mais parecido com o nosso ceticismo aqui europeu, eu teria de eleger obrigatoriamente o povo judeu. Se vocês se lembrarem bem, o povo judeu tinha até uma facção, que eram os líderes, na verdade, do povo judaico, podiam não ser aqueles que tinham mais influência no povo, como um todo, mas os seus líderes, digamos, a elite, eles nem sequer acreditavam em anjos. Quem eram? Os saduceus. Os saduceus, que eram a elite do povo judeu, nem acreditavam em anjos, nem acreditavam na ressurreição dos mortos, nem acreditavam na vida depois da morte. Acreditavam em Deus. E achavam que se não cumprissem a lei, a sua vida aqui, na terra, ia correr mal. Mas nem acreditavam nessas coisas. Jesus teve de combater muitas vezes com eles. E eram judeus. Mas há uma coisa em que o povo judeu batia todos os outros, na sua descrença, no seu ceticismo. Qual era? Enquanto todos os outros tinham uma série de deuses, e às vezes viam Deus em quase tudo, o povo judeu o que é que dizia já desde o tempo de Abraão? Só há um Deus. Então, o próprio povo encarnava um certo tipo de... O próprio povo judeu encarnava um certo tipo de ceticismo. Isto é, era natural para eles olhar para os outros povos como eles não sabem o que é que está a passar. Eles veem Deus em tudo e, na verdade, só há um Deus. O povo judeu em si era um povo cético. Era um povo cético. E era o povo mais cético do Império Romano. E a nossa fé vai emergir exatamente
neste contexto cultural, no contexto mais cético de todos, daquele tempo. Outra coisa que também as pessoas de hoje esquecem-se e não sabem é que para haver uma alucinação é preciso estarem reunidas uma série de condições. E para haver uma alucinação teria de ser coletiva. Porquê? Porque Jesus Cristo foi visto em conjunto por muitas pessoas. Vamos voltar a 1 Coríntios, novamente. E 1 Coríntios 15, vamos voltar a esse texto. E 1 Coríntios 15, o que é que nos diz? Logo no início, nós lemos a outra parte do texto, mas no início do texto temos algo extraordinário. Temos uma espécie de declaração de fé, resumida, e onde Paulo diz o seguinte. Desculpem, estou em Atos, não é 1 Coríntios. E vamos lá, 1 Coríntios 15. Então, logo no início, Paulo vai entregar aquilo que ele também recebeu quando se converteu. E diz o seguinte: quero recordar-vos, irmãos, a boa nova que vos anunciei, a qual também acolheram e na qual se têm mantido firmes. É ela que vos há de salvar, se lhe forem fiéis, tal como eu vos-la comuniquei. A não ser que a vossa fé tenha sido em vão. E a seguir diz, no versículo 3, em primeiro lugar, transmiti-vos aquilo que eu próprio tinha recebido. Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme está na Escritura. Foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, como também está na Sagrada Escritura. Apareceu a Pedro e a seguir ao grupo dos 12. Apareceu depois a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maior parte deles ainda vive, mas alguns já morreram. Como diz a tradução mais direta, alguns já dormem. Apareceu depois a Tiago, irmão de Jesus, que o rejeitou quando estava vivo, mas depois, curiosamente, aparece crente depois de Cristo ter morrido. E, em seguida, a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu-me também a mim, que sou quase como uma espécie de aborto. Portanto, Paulo considerava-se um aborto porque ele tinha perseguido os cristãos. Reparem, o apóstolo Paulo, só aqui neste pedaço, ele sabe muito bem porque é que apareceu a fé cristã. Porque é que nós estamos aqui hoje? Porque é que nós estamos aqui hoje? Porque Cristo ressuscitou. Não tínhamos ilusões. Sem este evento, nós hoje não existiríamos. Paulo percebe muito bem qual foi a faísca que deu origem a todo este fogo. E a faísca que deu origem a todo este fogo foi a ressurreição de Jesus. Isto é, não só a sua ressurreição, mas a sua ressurreição física, onde ele aparece aos discípulos e aparece a muitos outros. Como Paulo até diz, aparece a cerca de 500 irmãos de uma só vez e, na altura em que Paulo estava a escrever esta carta, a maioria deles ainda estava vivo. Quase que Paulo está a provocar e a dizer, vocês não acreditam em mim, vão lá perguntar-lhes. Vão lá perguntar. Isso foi a razão que deu origem à fé cristã. Não foi uma questão da doutrina de Jesus ser muito moralmente boa. A razão não foi porque a mensagem de Jesus mudou a vida dos discípulos. Não foi nada disso, irmãos. Não foi os discípulos gostarem tanto de Jesus que quiseram preservar a memória dele. Não foi isso. O que deu origem à fé cristã foi este evento, a ressurreição física. E Paulo percebe também muito bem o que é que isto representa. Porque se Cristo ressuscitou, ele é o primeiro, ele é a primícia. Ele é aquele que vai à frente. E portanto, como nós lemos em João 14, se Cristo ressuscitou, nós podemos ter a confiança que é isso que também vai acontecer connosco. Mas então, voltando à alucinação. Mas por que razão é que estes 500 irmãos, e Tiago, e Pedro, e próprio Paulo, etc., por que é que razão não tiveram todos uma alucinação? Curiosamente, já há estudos sobre as alucinações coletivas, e hoje em dia os estudos que existem não mudaram muito daqueles que aconteceram já na década de 80. E na década de 80 houve um estudo que depois foi publicado sobre o nome Psicologia do Anómalo, um estudo sobre o pensamento mágico, era o subtítulo, e os autores Leonard Susskind e Warren Jones, ainda hoje são referência sobre as alucinações coletivas, descobriram coisas muito interessantes. Estudaram uma série de grupos que diziam ter visto isto ou aquilo, e descobriram coisas muito interessantes acerca das alucinações coletivas. E uma das coisas que descobriram acerca das alucinações coletivas é que, normalmente, quando se divide
as pessoas, o grupo que afirma ter essa alucinação, essa visão, o que acontece é que quando elas são separadas e depois elas são pressionadas a tentar descrever efetivamente o que viram, elas começam a titubear, elas começam a não ter a certeza do que viram. Isto é, parece que a crença só se mantém quando elas estão juntas. O que é que nós hoje sabemos acerca dos discípulos? Eles foram separados e morreram pela sua fé. O que não encaixa, obrigado, o que não encaixa muito bem naquilo que é uma alucinação coletiva. Mas há uma coisa, irmãos, eu gostava que vocês percebessem bem, em termos do contexto cultural do judaísmo da altura, que explica por que razão nem os discípulos acreditaram em Jesus. E nem os discípulos acreditaram quando ouviram outros a dizer que tinham visto Jesus Cristo vivo. Muito simples. Há uma espécie de mantra que eu quase que obrigo os meus alunos da apologética no seminário a repetirem. Não vou fazer o mesmo convosco. Mas basicamente é o seguinte. Para os judeus, um Messias morto é um falso Messias. E era bom que nós tenhamos, ao ler os textos, ao ler o Novo Testamento, ao ler as cartas de Paulo, era bom que nós tivéssemos esta informação gravada na nossa mente. Para os judeus, um Messias morto era um falso Messias. Jesus Cristo não foi o único com pretensões ao messianismo. Houve uma série de outros que tiveram desde o início do século até ao início do século I, até o início do século II, judeus que se afirmaram Messias. E sistematicamente o que aconteceu a cada um deles foi, no momento em que morreram, isto é, os romanos limparam-lhes o sebo, não é? No momento em que morreram, os seus discípulos desapareceram. Ninguém quis contar as memórias daquele falso ou pretenso Messias. Porquê? Porque para os judeus, o Messias morto era um falso Messias. Jesus Cristo é único, é um judeu único em toda a história do judaísmo. Jesus Cristo é o único que, tendo morrido, continuaram a falar do que ele ensinava. Jesus Cristo é o único judeu em relação ao qual disseram que ele era Deus. É único. E reparem, ele até fez milagres bastante fraquitos. Comparado, por exemplo, com os milagres de Moisés. Não é? Se houvesse alguma propensão para os judeus divinizarem pessoas, ou divinizarem os seus, a primeira pessoa que teriam divinizado era Moisés, que fez milagres bem mais espetaculares do que Jesus, convenhamos. Não é? Acalmar uma tempestadezita no mar da Galileia não é uma coisa que dividir o mar vermelho, não é? Jesus é único a morrer e a continuar com a sua memória, os discípulos continuarem com a sua memória, é único a dizerem que ele era Deus e é o único que afirmaram ele ter ressuscitado. Isto nunca aconteceu com mais nenhum outro judeu. Não confunda a ressurreição de Lázaro com a ressurreição de Jesus. Esta ressurreição de que Paulo está aqui a falar não é morrer, voltar à vida com um corpo mortal. É de uma ressurreição tal onde o corpo mortal desapareceu. Ele já não vai morrer. É desta ressurreição que ele está a falar. Mas para os judeus, o Messias morto era um falso Messias. Então como é que os discípulos começaram a acreditar? Simples, irmãos. Os discípulos começaram a acreditar quando finalmente tocaram em Jesus. Não é? Quando finalmente viram o Jesus ressurreto. A Bíblia diz-nos que se calhar houve um só discípulo que começou a acreditar ainda antes disso, João. João, quando foi ao túmulo e viu o túmulo vazio, ele começou a acreditar alguma coisa no seu coração, mas foi o único. Todos os outros só começaram a acreditar quando viram o Jesus ressurreto. E, por último, eu diria, por último não em relação à pregação, mas por último em relação até à alucinação. Há uma coisa que também nos esquecemos e que nos faz perceber que algo de extraordinário aconteceu com aqueles discípulos, eles terem começado a acreditar que de facto Jesus Cristo ia ressuscitar. Imaginem então que eles tivessem uma alucinação. Uma alucinação é uma espécie de visão, certo? Ok. Se os discípulos tivessem tido uma visão de Jesus, sabem o que é que eles iriam fazer? Eles iriam dizer, eu vi Jesus. Isto é, ele morreu e lá do mundo dos mortos ele apareceu-nos. Mas eles não iriam dizer que ele tinha ressuscitado. Abram lá em Lucas 24. Lucas 24
relembra-nos, não é só Lucas 24, outras passagens, Lucas 24 é apenas uma delas, relembra-nos que há uma crença dos judeus de há 2000 anos atrás que nós nos esquecemos. E qual é essa crença? A crença de que os judeus acreditavam em fantasmas. Volto a repetir. Os judeus, de há 2000 anos atrás, acreditavam em fantasmas. E, portanto, se eles tivessem tido uma visão de Jesus, o que é que eles iriam dizer de Jesus? Apareceu-nos o fantasma de Jesus. Isto é, ele está morto, ele continua morto, e ele apareceu-nos. Como é que nós podemos saber que os judeus, de há 2000 anos atrás, acreditavam em fantasmas? Leiam lá em 24, versículos 36. Versículo 36 do capítulo 24 de Lucas. Estavam a descrever estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz estejam convosco. Agora reparem no versículo 37. Assustaram-se e ficaram cheios de medo porque pensavam que era um fantasma, um espírito. Mas Jesus tranquilizou-os dizendo: por que é que se assustam? E por que têm tantas dúvidas a meu respeito? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés. Não foi só com Tomé. Não foi só o coitadinho do Tomé. Foram para todos. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, porque um espírito não tem carne nem osso, como veem que eu tenho. Ao dizer isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas até lhes custava acreditar. Agora já estão cheios de alegria e de admiração. Agora já custava acreditar por outra razão, não é? Eles estavam, então Jesus ainda provocou-os mais, não é? E diz assim, então Jesus perguntou-lhes: tem aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe uma posta de peixe assado, que comeu à vista deles. Comer o peixe era a demonstração de que ele não era um mero espírito desencarnado. Se os discípulos tivessem tido uma visão de Jesus, eles não teriam tido problemas nenhuns com isso. Eles, se calhar, até teriam ficado contentes, porque Jesus Cristo deu-lhes um olá da vida depois da morte, mas nunca teriam dito que ele teria ressuscitado. O que quer dizer que, para eles acreditarem que Jesus Cristo ressuscitou, a única forma foi, volto aqui com a Madalena, a única forma foi, eles tiveram contacto com Jesus ressurreto. Irmãos, vocês estarão a perguntar neste momento o seguinte: ok, isto foi uma pregação apologética, isto é de recordar os fundamentos lógicos da nossa fé e por que razão estamos aqui. Não. Não é isso que quero fazer convosco. Eu quis recordar por razão que estamos aqui, para vocês perceberem, e eu também, porque eu preciso me recordar destas coisas, que há razões concretas pela qual a fé cristã é verdadeira. E há razões concretas pelas quais podemos acreditar e perceber. Não é uma história da carochinha. É algo que aconteceu há 2000 anos atrás. E esse testemunho foi-se passando até estarmos nós aqui. Cristo ressuscitou. E isso mudou a vida dos discípulos, porque eles tiveram contato com Jesus ressurreto. Vamos agora voltar a 1 Coríntios. Vamos agora voltar a perceber o que é que Paulo está a querer ensinar à igreja de Corinto, que tem o seu coração tão secularizado. Claro que não posso usar aquele termo, seria anacrónico usar o termo para uma cultura de há 2000 anos atrás. Mas ele volta a dizer isto. Versículo 20. 1 Coríntios 15, 20. O versículo nós lemos. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos e é a garantia de ressurreição para os que morreram. Cristo ressuscitou dos mortos. Quer dizer que nós vamos ressuscitar dos mortos. Há vida depois da morte. Há vida depois da morte. Neste processo de secularização que nós temos passado, nós estamos tão habituados a pensar que a vida é apenas isto, que até a nossa fé é vivida com o referente no aqui e no agora e não na eternidade. E é isto que eu quero recordar-vos. Quais são as referências de eternidade que estão por detrás das nossas decisões diárias, cotidianas? Quais são as referências da eternidade, da vida depois da morte, dessa esperança de que Cristo venha e vai vir quando nós tomamos quando nós temos os nossos desejos, as nossas aspirações mais íntimas? Onde elas estão? Onde elas estão essas referências? Ou será que anelamos e ansiamos por aquelas coisas que toda a gente faz? Toda a gente anela por um carro novo, toda a gente anela por chegou ao verão por ir passar férias a algum lado. Mas onde estão as referências de eternidade das nossas decisões?
Onde estão as referências da eternidade dos nossos desejos? E é isso que me preocupa, irmão. É isso que me preocupa. Só para vocês terem uma ideia, até para escolher músicas para esta pregação não foi fácil. Se vocês repararem, até mesmo as músicas que se fazem no meio evangélico, onde são aquelas que celebrem essa bem-aventurança que será estar no seio, no colo de Deus na eternidade? Onde é que elas estão? Regra geral, tem tudo a ver com aquilo que Deus já faz em nós agora. E não há mal nenhum nisso. Porque Deus tem que se manifestar agora. Para nós experimentar, nós podemos começar já a experimentar a eternidade. Isso é crucial. Mas onde está o nosso foco? Onde está o nosso foco? Eu gostaria de vos sugerir que ao longo desta semana vocês voltassem essa oração de folgo, que é a oração que está no final do Apocalipse. Ora, vem, Senhor Jesus. Ou assim seja, vem, Senhor Jesus. E que nós pudéssemos redescobrir a paixão, a intensidade, a alegria intensa de esperar a vinda de Cristo para as nossas vidas. Deixem-nos fazer essa pergunta, porque acho que isto pode ser um critério. Pode ser um critério. Pensem numa pessoa que vocês amassem profundamente, e que vocês sabiam que era um fiel seguidor de Jesus Cristo. Pensem numa pessoa assim. E que já tenha morrido. Sinceramente, vocês estão à espera de voltar a encontrá-lo? Eu faço esta pergunta com sinceridade. Por exemplo, quando nós estamos, sei lá, quando nós nos despedimos de alguma família que vai emigrar, etc., nós fazemos sonhos na nossa cabeça, não é? Dizendo, olha, será que vamos voltar a vê-lo? Vamos voltar a planear aqui umas férias onde vamos voltar a reencontrá-lo, não é? Nós, porque gostamos das pessoas e será que vamos voltar a conversar com elas? Deixem-nos fazer esta pergunta com muita sinceridade. Este tipo de pensamentos passa pela vossa cabeça relativamente às pessoas que já morreram e que vocês amam? É porque se não passam, é como se no fundo não acreditassem. Se não passa pela vossa cabeça, de facto, de vez em quando vão a dormir, etc., vou voltar a estar com aquela pessoa. É como se no fundo, a ressurreição dos mortos e a vida depois da morte fosse um conceito teológico que se fala na igreja, mas que não está no coração. Não está no coração. Acreditamos mesmo que aquelas pessoas que morreram em Cristo, nós vamos voltar a estar com elas ou não? Este é um bom critério prático para perceber até que ponto é que nós já nos secularizamos demasiado ou não. Não é? Eu próprio tenho prescrutado o meu coração e percebido, é natural, se as minhas conversas são sempre muito viradas para um certo ceticismo, é natural que o meu coração também se deixe afetar. É natural. Mas isso é outra questão. Por uma razão estratégica, eu mencionei que sabiam que era o fiel seguidor de Jesus. Isso foi estratégico, não foi por acaso. É para não haver dúvidas. Nas questões das dúvidas, nós devemos encaminhá-las para Deus. Nas questões das dúvidas, nós devemos colocar o nosso amor, a nossa esperança, a nossa expectativa também dentro do colo de Deus. Eu não acredito que Deus não compreenda o quanto amamos a certas pessoas que achamos que... não? Ele provavelmente compreende mais do que todos nós. Então, e Ele receberá essas nossas preocupações. Mas, como critério de análise do nosso coração, pensemos naquelas que sabemos que eram fiéis seguidoras de Jesus. E vamos ver como é que está então o nosso coração. Eu quero mesmo nutrir na minha vida isto que a igreja primitiva tinha, a esperança e a expectativa de voltar a ver Jesus Cristo vir. Claro que nós sabemos que com a ascensão de Jesus, nós agora temos Jesus em nós, pelo Espírito Santo. Graças a Deus por isso. O Jesus físico nunca poderia ficar com todas as pessoas ao mesmo tempo.
E aqui um aviso à cultura youtuber e de imagem e do vídeo. Não, Jesus Cristo poderia muito bem ter gravado umas mensagens e nós todos ouvimos pelo mundo todo, e isto não era a mesma coisa do que estar com Jesus Cristo. É muito melhor ter o Espírito Santo em nós do que ter um vídeo de Jesus com uma mensagem gravada. Mas nós hoje temos o Espírito Santo em nós. Nós hoje temos Jesus connosco. Mas que esse Jesus connosco, ainda assim, seja algo que nos abra a porta, a dimensão de eternidade diante de nós. E que nós não fiquemos focados no aqui e agora. Eu sei que está longo, mas deixa-me ter uma palavra para os imigrantes que estão aqui na nossa comunidade. Todos os imigrantes estão aqui, principalmente os imigrantes que estão aqui há pouco tempo. Não, os que estão aqui há mais tempo já são imigrantes, mas já são portugueses. Portanto, isso já tem as duas culturas juntas. Já tem as coisas, já se aculturaram. Isso também é bom e é mau. Já tem também, não é? Assumiram também a parte negativa, digamos assim, da cultura portuguesa e europeia. Mas para aqueles que são imigrantes há pouco tempo, eu gostaria de vos pedir uma coisa. Um imigrante é alguém que percebe perfeitamente onde deve colocar o seu foco, pelas dificuldades que passa, pela disrupção, não é, da sua vida, porque é arrancado à língua, é arrancado à cultura, é arrancado dos amigos, não é? É uma violência. E nessa violência, ou por causa dessa violência, ele recorda-se do que é realmente importante. E o imigrante cristão tem aquela vantagem de se recordar o que é realmente importante. Isto é, independentemente das dificuldades que está a passar aqui, das dificuldades de adaptação, etc, ele recorda as coisas que realmente são importantes na sua fé. E o que é realmente importante na sua fé? Cristo está com ele. E apesar das dificuldades, o que realmente importa é a segurança que eu já tenho em Cristo. Então, o que eu gostaria de pedir aos imigrantes que estão aqui na nossa igreja é, pela vossa força, pelo aquilo que estão a passar, que nos recordem a nós, que já estamos aqui há mais tempo, do que é que realmente importa na fé cristã. Ajudem-nos a recordar isso. A Europa precisa disso. Portugal precisa disso, mas a Europa precisa disso. A recordar o que é realmente importante na fé cristã. Aqueles já foram imigrantes há mais tempo, que se recordem dos momentos de adaptação. E do que é que ia no vosso coração, em relação a Deus e a forma como vocês se relacionavam com Deus. Recordem-se disso, porque nós, portugueses, precisamos desse tipo de chamada de atenção, para nos recordarmos o que realmente é importante. Somos todos peregrinos, somos todos imigrantes. Somos todos peregrinos. E quando nós nos focamos demasiado no aqui e no agora, perdemos de vista essa noção e perdemos algo que é fundamental do Evangelho e a razão pela qual nós estamos aqui. Cristo ressuscitou. Isso foi a razão, foi o início de tudo. E por isso é que nós podemos acreditar que há vida depois da morte e que também iremos ressuscitar. Aqueles que morrerem à minha frente, claro, está tudo nas mãos de Deus, mas eu acredito firmemente que eu vou voltar a estar convosco. Se eu partir à vossa frente, esperem também. Bem, se vocês não gostarem muito de mim, podem dizer, pá, é chato, o que vale é que ele lá já vai estar redimido. Mas que possamos formar entre nós esta esperança de nos voltarmos a ver. A morte não é o fim. Vem, Senhor Jesus, vem. Muito obrigado.